Olá, meu amado, minha amada, estamos aqui na aula de número 8 da nossa Escola de Oficiais do Reino de Deus e hoje o título é Encaixe no lugar de convergência, dons, propósito e influência no reino. Vamos orar? Pai de amor, obrigado por esta aula, por esse tempo. Em nome de Jesus, revela a sua palavra conforme a tua vontade aos nossos corações e a todos esses que estão ouvindo o som da minha voz, em nome de Jesus. Amém. Então vivemos um tempo de dispersão, mesmo dentro da igreja, nas nossas casas. Muitas vezes estamos fisicamente em um determinado lugar, por exemplo, você está assistindo essa aula aqui agora, por exemplo, na TV, e está o quê? Gastando tempo aí no TikTok, em alguns outros lugares, distraído por demandas, está pagando um boleto, está fazendo 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Não é? Geralmente você talvez esteja assistindo essa aula na velocidade 1.5 ou 2.0 para ganhar um pouco de tempo, e isso faz com que o cérebro, então, ele não absorva tudo que precisa ser absorvido no tempo, né? A gente quer remir o tempo. Mas essa aula de hoje tende a trazer para nós de volta o foco da nossa produção, do nosso dom, do nosso talento, em todas as esferas da sociedade, como embaixadores do reino de Deus. E aí tanto tempo como o modo, como o lugar convergir para uma paz interior, como vimos na aula passada, na revelação de Jeová Shalom. Ou seja, produzir no tempo certo para colher o fruto certo em nome de Jesus. E o primeiro ponto que eu quero tratar aqui está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18, que diz: é Deus quem escolhe o lugar. 1 Coríntios 12, 18 diz: mas agora Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como quis. Então, o encaixe correto só acontece quando aceitamos que é Deus quem nos posiciona. Deus, então, te posicionou numa igreja, Deus te posicionou numa escola, Deus te posicionou dentro de uma família, porque Deus ele tem um plano para você naquele lugar. Essa é a função, como diz aqui o texto, é Deus quem nos coloca na posição. Quando entendemos isso, então nós não temos mais dúvida. Será que estou no lugar certo? Não, Deus te colocou aí porque Ele tem um plano para você com o teu dom, com o teu talento, exatamente para você influenciar aí. Então, o primeiro ponto é Deus quem te colocou aonde você está agora. Porque muitos ficam imaginando, se eu estivesse em determinado lugar, estaria fazendo determinada coisa. Mas Deus não te colocou em determinado lugar, Ele te colocou aí aonde você está, porque Ele tem um plano e um propósito para você aí. Então, a nossa opinião, a minha opinião, a tua opinião em relação à tua vida, você precisa então entregar nas mãos de Deus, entendendo que quando você não aceita o lugar que você está, significa que você está se rebelando contra o próprio Deus. Mas eu gostaria de estar num outro lugar. Ok, então você ore e trabalhe, mas se está num lugar, Deus tem um propósito para você ainda que ainda não se cumpriu. Esse é o primeiro ponto. Número 2, a mente natural não compreende o lugar espiritual. A mente natural não compreende o lugar espiritual, porque a gente vê, enxerga uma coisa, mas muitas vezes não enxergamos o lado espiritual daquele lugar. Olha o que diz João, capítulo 18, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Ou seja, o reino de Deus não opera segundo a lógica humana, o que nós achamos, o nosso raciocínio. A justiça do reino, ela nos confronta, porque a gente enxerga uma coisa, mas na verdade nós precisamos enxergar qual que é o lado espiritual. Veja só, Jesus ele poderia ter pedido para que os anjos o livrassem da dor, mas na verdade a verdadeira vitória viria da dor dele na cruz. Então tudo estava culminando, parecia que estava indo tudo para uma ruína, mas na verdade
ele ia vencer até a morte. Quantas vezes os teus projetos, os teus sonhos, o teu casamento parecia que estava indo numa ruína, mas de repente algo acontece e você então tem um insight espiritual que Deus estava trabalhando em teu favor em todo esse tempo. E aí você começa a enxergar, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Você começa a enxergar e começa a ver a mão de Deus agindo e tudo muda. Então, com o apóstolo Paulo, quando ele Ele está num cavalo, ele tem um encontro com Jesus. Ali ele cai do cavalo e muda a vida dele toda. Ao invés de perseguidor, ele passa a ser perseguido. E olha só que coisa, ele era o perseguidor, só que estava no lugar errado. Quando encontra Jesus, tudo então converge para o destino profético dele. O destino profético dele era ser a bênção que ele foi para o reino de Deus e continua sendo até hoje, dado o legado que ele deixou para nós. E por que não isso acontecer comigo e com você também? Coisas que estamos achando que já se perdeu, que já se foi. Não! Nós temos que buscar a visão espiritual e convergir os nossos dons, os nossos talentos, junto no lugar e do modo que Deus nos colocou, isso tudo convergindo para o propósito de Deus, acontece o sobrenatural na minha vida e na tua vida. Número 3, convergência. Quando tudo se alinha no propósito. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 16. De quem? Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu propósito, aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, a convergência é encontrar o lugar onde nossos dons, o nosso caráter e o nosso temperamento geram experiências e une isso ao fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Isso exige maturidade e entrega total. Eu acredito que eu estou no lugar certo, na hora certa, na posição certa e quero me posicionar, como diz Efésios 4,16, para essa cooperação. Muitas vezes, o nosso braço esquerdo está doente. Uma pessoa do teu trabalho, por exemplo, o teu gerente, ele está doente. E você, como a mão direita, você ainda não é gerente, mas você o que? Auxilia a mão esquerda que está ruim. Isso é o que está falando aqui em Efésios 4,16. Não é só dentro da igreja, mas em todos os lugares. Nós somos o quê? Como se pensarmos como um corpo, e um corpo, um não pode sobrecarregar o outro. Logo, quando um precisa, eu ajudo, depois eu vou precisar, o outro ajuda. Se eu entendo desta forma, eu produzo um aumento de maturidade. Eu não vejo mais competição em lugar nenhum. E por isso, então, eu identifico que eu estou no lugar certo para suprir a necessidade do meu próximo. E quando eu precisar, claro que Deus vai mover este coração. Lembra daquele texto que diz, se você não trata bem o teu inimigo, então que vantagem você tem nisso? Se você tem que orar pelos seus inimigos. Porque tudo de bom os seus amigos já te entregaram e entregam para você. O que a gente precisa? É que os nossos inimigos também entreguem alguma coisa para nós. E quando isso acontece? Quando eu começo a orar por eles. Esse é um segredo, uma chave espiritual. Então, quando converge em tudo a minha mente, eu entendo que se eu estou aqui é porque eu vou ser útil aqui e por isso eu me coloco à disposição para ser útil no corpo, bem ajustado, com o auxílio de todas as juntas, ou seja, as juntas são importantes. Dentro de um ministério, um toca bateria, o outro toca teclado, mas precisa ter o contrabaixo que faz a junção, que dá a levada da música. É assim que essa sinfonia, essa harmonia do corpo, ela funciona bem. E quando funciona bem, tudo cresce. Um corpo bem ajustado, bem bonito, como o meu aqui, por exemplo, né? Se eu for numa academia e for bem acompanhado na academia, todo esse corpo vai crescer. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Tudo crescer. A família, a igreja, o ministério, a área financeira, o teu trabalho. O Senhor quer fazer florescer os teus filhos e a tua posteridade em nome de Jesus. Número 4, a cobiça. O inimigo silencioso
da convergência. 1 Timóteo capítulo 6, dos versículos 6 ao 10, diz assim: Ora, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. A cobiça, ela nos tira do lugar. A cobiça, ela quer tomar o lugar que é de Deus na nossa vida. Então eu passo a não ter tempo para nada porque estou cobiçando algo que eu não preciso ter. Então se eu desejo algo que vai se contrapor à minha missão, isso é cobiça. Porque Deus não nos daria nada para nos afastar dele. Afinal, ele já nos deu tudo. Mas porque nós não nos contentamos com tudo que ele nos deu, nesse momento, nós temos 24 horas por dia, eu e você também. Nós temos saúde, eu e você também. Então, nessas 24 horas, nós devemos ser grato a Deus, mas a cobiça é um inimigo que fica ali atiçando. E nós, muitas vezes, esse amor ao dinheiro, a gente não se pega, porque muitas pessoas acham que o amor ao dinheiro é você guardar o dinheiro e colocar ele numa posição de destaque. Muitas vezes, e isso também é verdade, pode gerar cobiça em cada vez você querer mais dinheiro e você colocar o dinheiro como teu Deus. Mas o amor ao dinheiro pode acontecer de você não valorizar o bem que Deus te deu e gastar o dinheiro e entrar no jogo do status. Eu tenho esse dinheiro hoje, eu quero gastar tudo para eu não cair na tentação de ficar endeusando o dinheiro. E aí você começa a jogar o jogo do status. Conforme você ganha mais, você sobe o teu padrão de vida. Conforme você ganha mais, você sobe o teu padrão de vida. Até que chega um momento que diz que essa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Porque o diabo vai deixando você jogar o jogo do status até um ponto que você chega num status tal que você toma uma rasteira e você tem que descer o teu nível. E isso é uma tormenta. Baixar o status social é uma tormenta. Então nós precisamos nos atentar quanto a isso. Essa cobiça, se você está ouvindo essa mensagem e você se identificou com essa palavra, dá uma pausa. Se arrependa e o Senhor pode te devolver tudo aquilo que foi tirado de você em nome de Jesus. Número 5, o dom é instrumento para funcionar no lugar certo. Olha o que diz Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Provérbios 22, 29. Você vê um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. O dom não é para aparecer, o dom é para servir. O dom não é para falar o que você é bom, o dom é para você servir. É uma ferramenta do reino que posiciona você em lugar de influência. Ou seja, você é um bom médico porque Deus quer te colocar para você exercer a sua medicina e, quanto mais específico, em lugares de destaque, servindo a príncipes e a reis, porque ali Deus tem um propósito para você. E se você funciona tão bem assim, como Deus te deu esse dom, né? O corpo cresce. Por quê? Você vai influenciar outra esfera da sociedade, talvez uma sociedade naquele nível mais alto, talvez você vai atuar entre os governadores, entre aqueles que presidem o país. Por quê? Porque Deus te fez assim. Então, um homem perito na sua obra, ou seja, o dom que Deus te deu é para você estar sempre aperfeiçoando. Eu preciso aperfeiçoar o meu dom para que eu possa fazer com que o nome do Senhor seja grande. Não o meu nome seja grande.
A gente pode pegar um exemplo simples, alguém que, por exemplo, como eu não, vamos tirar esse eu, mas suponhamos que eu servisse na limpeza da igreja. E muitas vezes eu chego na igreja e eu encontro lá, principalmente a parte da frente da igreja, suja, com muitos papéis. E os irmãos ainda não chegaram. O diaconato ainda não chegou. Então, o que eu faço? Eu pego uma vassoura e uma pá e eu começo a limpar. E outros irmãos, quando chegam, vai lá me ajudar também. E eu deixo a frente da igreja limpa. Ninguém viu quem fez aquilo. Mas eu fiz por quê? Porque está na minha esfera de influência. As pessoas, quando chegarem à igreja, vão encontrar um lugar limpo. Então, eu não vou receber aplausos de ninguém, mas eu estou exercendo algo que Deus me deu, que eu varro muito bem, viu? Por sinal, né? Então, que você seja, então, um instrumento para funcionar no lugar certo. Qual é o lugar certo? Quando você chega num lugar que você identifica uma falha, ali é o lugar certo. Porque se você identificou a falha, é porque você pode fazer melhor. E se você pode fazer melhor, põe a mão na massa, ninguém precisa ver. O pastor não precisa ver. Tua mulher não precisa ver. Na tua casa, você viu algo que precisa ser arrumado ou limpo e a tua esposa nem viu ainda? Faça isso. Talvez ela nem vê, mas você vai cooperar para o crescimento do teu lar e da tua maturidade, fazendo sem ser visto por ninguém. Número 6, desenvolvimento do dom exige intencionalidade. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, diz assim: quero que todos os homens sejam como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro modo. Ou seja, o dom que você tem, ele já está pronto, então eu preciso ser intencional naquilo que eu sei fazer. O lugar de operação, ele pode variar, mas o dom do serviço, seja no campo missionário, seja na igreja, seja no trabalho, né? Ele exige uma ação prática, colocar a mão. Lembra da promessa do Senhor, aonde você colocar a tua mão, vai prosperar. Então você precisa prosperar porque você é bom numa determinada coisa e Deus quer que você seja bom naquilo. Por exemplo, você trabalha com sonoplastia. Chega na igreja, você detecta que o som não está muito bem equalizado. Então você tem que ir lá e você tem que conversar com o líder e falar: olha, eu gostaria de colaborar contigo. E você utilizar o seu dom para o crescimento do reino de Deus. Último ponto, número 7, o caráter sustenta o funcionamento dos dons dados pelo Espírito Santo de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Um dom pode ser paralisado por questões de caráter mal resolvido. Uma pessoa com um dom, por exemplo, de suporte, de ajudar as outras pessoas, que ele fica procrastinando, por exemplo, o dom dele não vai para frente, não vai ter eficiência, não vai ser eficaz. Por quê? Porque ele está procrastinando, e procrastinar é um problema de caráter. Nós precisamos, o que é caráter? É o conjunto de hábitos que você tem todos os dias. Se você sabe que tem que fazer algo hoje e não faz, isso é procrastinar, deixar para amanhã o que pode ser feito hoje, né? Não é o que. Se eu tenho algo para ser feito amanhã, eu tenho uma lista, eu tenho um caderno aqui, ó. Esse é o meu caderno. Uma série de atividades. Na medida que eu vou fazendo, eu vou riscando, certo? Então tem muitas coisas aqui que eu poderia deixar para o mês que vem, mas se está na minha lista e eu tenho espaço na minha agenda, eu faço hoje. Porque certamente amanhã pode me surgir uma nova oportunidade de fazer outra coisa. Então, esse problema de caráter faz com que eu não seja um bom despenseiro da graça de Deus. Você que tem um dom, recebeu do Senhor esse dom, você precisa convergir ele para o propósito de Deus, para a sua vida, em nome de Jesus. Como aplicamos isso na nossa vida? Então, para sermos verdadeiramente influentes no reino, nós precisamos aceitar e amadurecer quem somos em Cristo. Isso eu preciso o quê? Me conhecer, descobrir qual é a minha identidade e o meu dom. Eu preciso me aceitar
Parar de resistir ao chamado de Deus e eu querer ser outra pessoa, me comparar com outra pessoa. Eu sou eu e Deus tem um plano para mim, ponto final. E eu preciso o quê? Ter maturidade, desenvolver zelo e responsabilidade com os dons que Deus me deu. Se Ele me deu algo, é porque Ele quer utilizar esse algo em mim, em nome de Jesus. Então escreva aqui comigo nessa aula, você que chegou até aqui ao fim, escreva assim comigo: Senhor, eis-me aqui, encaixe-me. Senhor, eis-me aqui, encaixe-me, para que você seja encaixado aonde você está, com o dom que você está, no tempo que você está. Deus tem algo para você agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então para que o Senhor possa te ajudar nesse tempo, para você orar, você se avaliar, você atuar e você ensinar outros em nome de Jesus. Pai de amor, eu abençoo esses que estão ouvindo o som da minha voz nessa aula de número 8, Pai, onde falamos de convergência, onde os dons vão convergir para o propósito que o Senhor tem para a minha vida no reino de Deus, Pai. Eu entendo que eu vou ser encaixado no meu lugar de convergência, onde os dons, o propósito serão usados para a influência no teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Se você gostou dessa aula, curta, comente, compartilhe, envie para os seus amigos, para que eles possam também crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Até a próxima aula. Deus te abençoe.